Hello and welcome to one more class. It's day 2, guys. Então, bora lá. Sejam bem-vindos ao dia 2 e tá fazendo um calor absurdo aqui. O meu computador está falando que amanhã ainda vai ter um recorde de temperatura. Eu estou aqui desfalecendo, mas nem por isso vou deixar de gravar essa aula aqui para vocês. E, guys, se vocês estão assistindo a última aula, vocês já observaram que a ideia é que vocês entendam a estrutura e agora absorvam o vocabulário junto com a estrutura e eu vou dar algumas dicas de práticas para vocês. Então, se você não assistiu a última aula, dá uma corridinha aqui na playlist e dá uma olhada na aula do dia 1, ok? E bom, para a gente começar, sem delongas, né? Vamos focar no que a gente tem que fazer hoje. Hoje a gente vai focar em entender, finalmente, vai ser uma aula só para o verbo to be inteiro. E quando que a gente vai utilizar isso? Bom, quando a gente vai trazer sobre personal information, quando a gente vai construir nossa identidade em inglês. Então, quando a gente constrói o que a gente é, quando a gente fala sobre quem somos, nós precisamos usar esse verbinho aqui, ok? O nosso famoso amigo Toby. Mas antes da gente começar realmente com o conteúdo, eu só quero fazer uma quick review do que a gente viu, que é exatamente o que eu falei sobre a importância de você entender que o inglês ele tem uma ordem. Essa ordem ela meio que é uma regra, é uma lei, ela vai ser seguida em quase todas as situações. E o foco, quando a gente tenta utilizar essa ordem, é trazer significado para essa ordem antes de focar tanto na estrutura. A gente tem a ordem ali, a estrutura que vai ser utilizada, e a gente usa a estrutura base com as palavras que trazem significado. Na última aula eu expliquei melhor o que isso significa. E aí depois, as palavras que trazem estrutura a gente usa para trazer mais sentido e ainda mais detalhes às nossas frases, mas no geral, a gente utilizando subject, verb and complement, a gente já cria frases que fazem mais sentido, ok? Agora que nós entendemos isso, vamos lá para finalmente entender what is the verb to be. Oh my gosh. Espero que esteja tudo bem, porque está muito quente. Ok, guys? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que, de forma simples, o verbo to be ele é utilizado para falar sobre sua identidade, ou seja, quem você é, como eu falei, e o estado, state, estado emocional, estado físico mesmo que você se encontra, e responde a perguntas como who someone is, how someone is, where someone is, ou seja, quem é alguém, como está essa pessoa e aonde está essa pessoa. Então a gente tem esses detalhes aqui. Só que olha só, vocês estão observando que aqui embaixo tem esse quadrozinho que eu coloquei, que é sobre os subjects pronouns. Por quê? Quando a gente fala de verbo to be, a gente viu que ele é um verbo, ou seja, ele vai indicar uma ação, a ação de ser algo, de mostrar um estado. Então, o que que a gente tem que entender? Que para que a gente consiga utilizar de forma correta, a gente precisa saber sobre os subject pronouns, ou seja, sobre os pronomes sujeitos. Se eu não me engano, no Brasil seriam os pronomes pessoais do caso reto, ok? Mas eu conheço melhor do inglês. E basicamente eles são essas palavrinhas aqui. Por que que eu destaco? Porque já teve vezes que eu não destaquei isso aqui e alguns alunos começaram a pensar que isso aqui, junto com outra palavrinha, tinha que ser junto para simbolizar o verbo to be. Mas não. Esses aqui são as palavras que indicam as pessoas ou, no caso, os objetos que vão estar ali praticando a ação. Ok? Ou sofrendo, no caso aqui, praticando a ação. E eu fiz esse quadrinho aqui, thanks Gemini, para facilitar a gente a entender. I, primeira pessoa de singular, quando você se refere a você mesmo. You, quando você está se referindo à pessoa com quem você está conversando. Nesse caso, se você estiver assistindo sozinho, estou se referindo só a você. Ok? You. Se você estiver se referindo a uma mulher, she. Se você estiver se referindo a um homem, he. Se você estiver se referindo a um objeto, a um animal, no singular, it. Se você estiver se referindo a um objeto no singular, it também. We, quando eu posso estar falando sobre eu e outra pessoa aqui, we. Ou, se eu estiver falando de nós dois, we, ok? E o you, quando eu estou falando de plural, você e mais alguém, you, ok? E they, quando eu estou conversando com você sobre terceiras pessoas, no plural, ou seja, duas ou mais pessoas que eu estou falando sobre elas. Então a gente tem o they aqui, ok? Então esses são os subject pronouns. Lembra da ordem que a gente falou, que a gente precisa de uma pessoa ou um objeto? A gente pode utilizar, em vez de usar nomes das pessoas ou dos objetos, a gente pode usar os pronomes. E aí são esses aqui. Esse quadrinho aqui, tira um print aí se você quiser. Se não, me manda uma mensagem lá no Instagram, ok? Vou até fazer um merchanzinho aqui, @TheLouisMethod.
já dá uma olhadinha lá, me manda uma mensagem que se você quiser eu envio isso aqui para você, bonitinho essa imagem para você ter aí no seu celular, ok? Só você falar que veio por esse vídeo e falar que quer o quadro do Subject Pronouns. É basicamente isso. Então aqui são os Subject Pronouns. O que que a gente tem que ter em mente? Eles vão no início da frase na maioria das situações. Depois que a gente entende os subject pronouns, fica mais fácil a gente utilizar o famoso verbo to be, que no presente, guys, lembrando que a gente está falando do presente, tá? Ele só vai ter 3 formas, então ele fica muito mais fácil, porque no português ele tem 8, tá? Então quem acha que o inglês é muito difícil, lembra que você já fala português. No português são 8 variações. No inglês é só am, is e are. E quando que eles são utilizados? Eles são literalmente a conjugação. Isso aqui é literalmente o nosso famoso verbo to be, ok? Ou o verb to be. Então o verb to be, ele se conjuga nessas 3 formas quando a gente está no presente. Ele pode ser utilizado como am, ele pode ser utilizado como is, ou ele pode ser utilizado como are. O que que vai indicar se ele é utilizado como am, como is ou como are? Basicamente o que a gente acabou de ver, que são os pronomes, ok? Então eu tenho esses pronomes e eles me indicam se eu vou utilizar qual dos verbos to be que eu vou usar. Se eu tiver o I, eu sempre vou usar am. Então, por exemplo, I am a teacher. Se eu tiver o you, eu sempre vou usar o are. E aí, por exemplo, se eu estiver falando com você, you are a student, ok? Então aqui nós estamos. Se eu estiver falando sobre, por exemplo, o meu irmão, eu uso o que seria he, eu uso is. Então, por exemplo, he is my brother. Se eu estiver falando sobre, por exemplo, minha mãe, que está em Brasília, eu falaria she is in Brasília. Então eu usaria o is. Isso aqui é o verbo to be. Se eu estiver falando sobre um objeto, um exemplo é. Meu Deus do céu. Ok. I have literally nothing. Ok. Essa xícara. This mug. Eu usaria it is old. Na verdade, it is new. Essa daqui especificamente. Mas só para ficar mais fácil o exemplo aqui para vocês. Então eu usaria o verbo to be is e novamente o complemento. Se eu estivesse falando de você e eu aqui, nós, eu usaria o are. Então, we are busy, nós estamos ocupados. Se eu estivesse falando, por exemplo, de você e mais alguns colegas de trabalho que são engenheiros de dados, então, you are data engineers, ok? E se eu estivesse falando de outras pessoas, por exemplo, estou falando dos meus sogros, e aí eu sei que eles estão trabalhando agora, estão ocupados, então, they are busy. Então, algo que eu quero destacar é que o verbo to be é isso aqui, ok? Então tem gente que, o verbo to be é why? Não, 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 não. O verbo to be é isso aqui que a gente está vendo. Am, is e are. O I, o you, o he, she, it, we, you, they, ele é utilizado para indicar qual a conjugação do verbo to be. E aqui a gente tem um resumo legal. Então, isso é só para vocês terem em mente. Então, algo que eu quero destacar, prestem bastante atenção agora. Às vezes a gente fica muito preocupado com, ai meu Deus, isso aqui é muito difícil, mas não. Nesse momento você tem que aproveitar a sua habilidade que você tem como adulto de entender a lógica, e agora você entende que não tem opção. O I sempre vai com am, o you sempre vai com are, o he sempre vai com is, o she sempre vai com is, o it sempre vai com is, o you sempre vai com o we sempre vai com are, o you no plural sempre vai com are, e o they sempre vai com are. Depois eu vou deixar uma lista de a gente vai fazer eu vou fazer uma leitura com vocês para a gente ver, confirmar a pronunciation, ok? Então não se preocupem, mas basicamente a gente utiliza dessa maneira. Ah, teacher, mas eu já vi diferente. Americano também erra, nativo também erra, então pode ser que você tenha escutado alguém falando de maneira errada, e a gente tem algumas exceções na gramática, mas isso aqui é a regra que se encaixa em 99,9% das situações. Então, o que que é mais fácil? Você entender e gravar isso aqui, porque você vai ter menos porcentagens de erros, ok? Agora voltando aqui para o nosso quadro. Isso aqui que você tem que ter em mente. Então, o que que é o verbo to be? É o próprio verbo to be. Qual é a conjugação dele? Am, is e are, ok? Então, o verbo to be é literalmente verbo be, ok? Só que ele tem uma conjugação, 3 conjugações no presente, am, is e are. Como que eu sei qual conjugação usar? Eu observo o pronome. Então, eu vou estar olhando aqui o pronome. Se eu estiver falando de mim mesmo, eu sempre vou falar I am. Se eu estiver falando de você, you are. Se eu estiver falando de she is. De he is. It is. It is. We are. You are. They are. E eu sei que eu repeti isso 1 milhão de vezes, mas, gente, isso aqui
é algo que vocês realmente têm que gravar. Vocês vão me escutar falando e vocês têm que repetir isso aí na cabeça de vocês até vocês gravarem. Quando eu estiver utilizando o verbo to be, que é quando eu falo de identidade de estado, e a gente vai entender melhor isso aqui no próximo slide já, exatamente. Essa é a conjugação para cada uma das pessoas, ou seja, para cada uma para cada um dos sujeitos ou do objeto ou da pessoa que está praticando a ação de ser ou estar, ok? Então é basicamente isso. Aí, teacher, então eu posso traduzir essas palavras todas as vezes? Eu não aconselho, porque que nem eu falei, no português a gente tem 8 traduções para o verbo to be, e no inglês a gente só tem 3 usos, 3 traduções, 3 usos, né? Então, por exemplo, o am tem 2 traduções, o is vai ter 4 traduções, e aqui o are vai ter mais 2 traduções, é mais ou menos isso, tá? Um negócio assim. Então é melhor não ficar traduzindo, é melhor você entender o uso. Você já entendeu quando que eu conjugo cada um de cada maneira, ou seja, depende do sujeito aqui, da pessoa, né, no caso do pronome, e o complemento sempre vai estar indicando uma identidade da pessoa, o estado da pessoa. Para entender melhor, eu criei esse bloco aqui, que é utilizado para explicar para a gente em que estados, em que situações. Então, a primeira situação do uso do verbo to be, você não precisa traduzir ele, você precisa entender que você usa para indicar quem você é, ok? Sua identidade. Então, use to be to say who you are. Então, por exemplo, I am a student, I am from Brazil, I am an engineer. Ok? Então você sabe que quando você vai falar de I, você usa o am. E se você estiver falando de mim, aí você vai falar you are a teacher, you are from Brazil, you are very handsome. Ok? Muito lindo. Obrigado. Ok? Minha identidade. Muito obrigado a todos. Mas é isso aí. Então, guys, é basicamente isso, identidade. Depois a gente vem para profissões ou o role, sua responsabilidade em alguma coisa. What you do, ok? Então a gente usa para falar sobre job, position, alguma coisa. Então, um exemplo, I am a developer, I am a manager, I am a professional, ok? I'm a data engineer, I'm an AI data engineer, I am a fisherman, ok? Então você usa de diversas maneiras. Por exemplo, my father is an accountant, my mom is the principal at the school, ok? E assim por diante. A gente usa para falar sobre a posição de alguém relacionado a trabalho, relacionado na escola, se essa pessoa tem alguma responsabilidade, né? Então a gente utiliza isso. Quando a gente vai falar de localização, então onde a pessoa está, where you are, então you use the verb to be. Então, por exemplo, I am at home, I am in the office, I am in Brazil. Então a gente utiliza quando a gente vai falar dessa maneira. E lembrando, aqui eu estou usando o am porque eu estou falando sempre sobre I. Se você estiver falando de outras pessoas, como a gente vai ver os exemplos aqui no quadrinho aqui de baixo, eu posso usar outras estruturas. E a gente tem quarto uso aqui, que é muito comum, que é quando a gente fala de estado, de state or condition, how you are, ou seja, como você está fisicamente, mentalmente. Que aí eu posso falar I am busy, or I am tired, or I am happy. Vocês viram? I am tired é como eu estou fisicamente, eu estou cansado, I am tired. Mas eu também posso usar para falar de como eu estou emocionalmente. I am very happy, I am happy, ok? Então a gente usa o verb to be. Então por que que a gente não traduz o verb to be? Porque se a gente traduzir, como eu falei, 8 traduções, até você lembrar disso e depois conectar com o verb to be, complica. Se você simplesmente lembrar do uso dele, fica mais fácil. Como é que você vai treinar? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos. E aí nesse daqui, se você quiser repetir junto comigo, vai ser legal para você treinar. Então, eu lembro que eu falei que de vez em quando a gente ia ter alguns momentos assim, que esse não é o foco dessas aulas, é para você entender e depois eu vou passar a estrutura para você. Mas basicamente o que a gente tem aqui é I am an English teacher. Então repete comigo. I am an English teacher. I am an English teacher. Eu também posso falar you are a student. You are a student. Posso falar she's very happy. She's very happy. He is free. He is free. It is Brazil. It is Brazil. Eu percebi que eu estava dando pouca pausa para vocês, vou dar mais um tempinho. Então, it is a country. It is a country. Agora, we are friends. We are friends.
You are data engineers. You are data engineers. They are in the office. They are in the office. Ok. Se quiser voltar e repetir novamente, isso aqui é uma boa prática para você começar a se acostumar com a pronúncia e com o uso do verbo to be. E agora vai uma dica: como que você realmente treina isso aqui? Então aqui é para falar sobre identidade, profissão, localização e estado, tanto físico como emocional. Como que a gente treina? Você vai pegar e a gente já tem aqui as pessoas. Cria 5 frases com cada uma dessas pessoas para cada uma dessas situações de uso. Então a gente tem 8 pessoas do discurso. Se você criar 5 frases para cada pessoa, só aí você vai ter 40 frases falando sobre identidade, e aí você vai utilizar sempre o verbo to be correto para a pessoa e o complemento você pode pesquisar. Aí é aqui que entra a tradução, ok? Para você entender palavras que você não conhece do português para o inglês, mas geralmente do inglês é melhor você tentar entender. Então é aqui que você vai usar. Então cria 5 frases de cada. Então a gente tem 8, vai dar 40 para esse aqui, mais 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160. Ah, teacher, são muitas frases, meu Deus. Não ligo, cara. Você não quer aprender inglês? Tá na hora de sentar a bunda na cadeira e estudar, ok? Então não tem pra onde a gente fugir. Você tem que aproveitar e começar a criar. Então, cria 5 frases para I, falando sobre você, criando a sua identidade, falando sobre a sua profissão, sobre o que você faz, né, a sua responsabilidade. Por exemplo, I am a developer. I am the tech lead, ok? Você pode criar características sobre a localização, onde você está. Você pode falar de país, cidade, estado, bairro, e aí, local dentro de casa. E aí você pode falar de como você está, se você está cansado, se você não está, se você está feliz, se você não está, se você está animado para aprender inglês. Você pode tentar criar todas essas frases. E aí você, depois que parou de criar sobre você, cria com relação a mim. Por exemplo, fala, you are Luiz. You are, tananã. Vai criando informações. Quando você for falar de he, cria sobre alguém, sobre she, por exemplo, cria sobre alguém da sua família, sua irmã, sua mãe, sua esposa, sua namorada, sua amiga. E o he é a mesma coisa. Quando eu falar de it, tenta criar para cada uma dessas pessoas que a gente viu aqui, para cada um dos pronomes. Você vai ter 160 frases aí, se minha matemática não tiver sido feita de maneira errônea. Mas tudo bem. Depois que você criou isso, você já treinou aqui. E um detalhe importante. When we talk about actions, we usually don't use the verb to be. Então, só esse destaque. Lembrando, isso aqui não é para falar de ação. Isso aqui é para falar de quem a pessoa é, de onde a pessoa está. Então, a gente usa outros verbos para falar de ação e a gente vai ver isso amanhã. Coloquei aqui para não esquecer. Então, um exemplo aqui, eu não vou falar aqui que eu estudo inglês, eu vou falar que eu sou um estudante, eu vou falar sobre a pessoa, a identidade. E aqui eu falo sobre o que a pessoa faz. I am a student, I study English. A gente vai entender melhor essa estrutura amanhã. Ok? Então é basicamente isso. Que aulão, hein? Tá gostando? Se você tá gostando até agora, já dá um like, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam aprender inglês. Compartilha o vídeo passado também. Vamos fazer todo mundo ter acesso a esse bootcamp aqui que vai ficar disponível para vocês no YouTube. Então, vamos que vamos. Vai ser legal se todo mundo conseguir assistir, compartilhar, vai me dar um ânimo para continuar gravando ainda mais vídeos aqui para vocês, porque eu estou realmente tirando um tempo aqui das minhas férias para gravar esse conteúdo para vocês, ok? Agora vamos para o bloco 4, pronúncia e ritmo. Lembra que eu falei que a gente ainda ia ver pronunciation? E aí o que eu quero destacar é só isso aqui, ó. Perfect pronunciation is not the goal. Clear communication is. Então às vezes a gente fica, meu Deus, eu tenho que falar. Espero que não esteja dando para escutar esse apito, que tá chato pra caramba aqui, viu? Eu acho que não, mas vamos torcer para não. Mas voltando. Guys, perfect pronunciation is not the goal. Então, o foco aqui, eu vou até falar isso aqui com vocês, olhando aqui para a câmera, ó. O nosso foco não é você falar como um nativo nesse momento, tá? Vocês estão no nível básico, você está começando a entender as estruturas iniciais. Falar como um nativo é coisa de... Eu tenho 15 anos, 14 anos estudando inglês e ainda tenho palavras que eu falo com sotaque muito abrasileirado. Então, mas mesmo assim eu comunico com todas as pessoas do mundo. Então você não tem como que focar em falar como nativo. Qual que é o seu foco? Clear communication, se comunicar de maneira clara. Então, se eu falar I am, o nativo entende. Se eu falar I am,
o nativo entende também, se você completar com o contexto. Lembra que eu falei? Você usou as estruturas principais, the meaning words, as palavras que trazem significado. É muito difícil, tá? Quem mais pega no pé de pronúncia é o brasileiro contra o próprio brasileiro. Todo americano que eu converso, todo nigeriano, todo britânico, eles podem até de vez em quando não entender uma palavra que você pronuncia, mas ele pede para você repetir. Então lembrem-se, pronúncia perfeita não é o foco nesse início, é você se comunicar. É claro, com o tempo a gente vai melhorando a nossa pronúncia, vai se aproximando mais a pronúncia dos nativos, e aí fica mais fácil ainda que eles entendam, mas não que eles não entendem se a gente falar com sotaque brasileiro. E aí, qual é a pronúncia que a gente tem que ter em mente no início? Os únicos detalhezinhos que facilitam é a gente lembrar que I, you, he, she, it, we, you and they, ok? É literalmente isso, ó. Se a gente fosse colocar em letras brasileiras, seria como se fosse I, u, é literalmente isso. He, aqui é she. O it continua como it, ok? O we continua como we aqui, ó. O you continua assim, you. E o they continua como they, ok? Ah, isso aqui é o TH, mas o pessoal disse que é difícil de pronunciar. É. Só que se você falar com som, esse daqui com um sonzinho de D, não vai ter tanta diferença, eles vão te entender ainda. E o verbo to be é literalmente isso aqui, ó. Am é você falar como se fosse assim, ó. Am. E a gente no Brasil tem mania de falar com N, mas não, a gente junta os lábios nesse final. Então fica am. O are. Imagina uma pessoa do interior que puxa o R falando a palavra are. Ok? Eu vou ali tomar um pouquinho de are, uai. Então a gente tem esse are com esse R mais puxado. O is não muda, é is mesmo. Ok? Is. E o are vocês já viram como é. Ok? Então o are fica are. Ok? É exatamente isso. E aí depois eu vou falar sobre essas contrações aqui, quando a gente já tiver nessa próxima parte aqui, que são as maneiras de criar afirmativas e negativas. Ok? Eita ferro, acabei de perceber que vocês não estavam vendo isso. Ok? Falando sobre pronunciation aqui. Então, quando a gente fala de pronunciation, essas aqui são, se quiserem tirar um print, essas aqui são as pronúncias. I, you, he, she, it, we, you and they. Ok? Então essas são as pronúncias. Eu acabei de perceber que vocês estavam olhando para mim, né? Mas agora ficou mais claro que eu estava falando com esse quadro aqui do lado. Então, voltando ao foco, clear communication is more important. E sobre essas contrações aqui? A gente pode usar a contração, teacher? Podemos. Então aqui estão as contrações. E aí como é que fica a pronúncia? Lembra daqui do I? Ele fica I'm. Eu junto com M. O you termina com Sabe quando você vai falar pra alguém Isso é óbvio, mano. É esse que a gente usa. Então você usa you e junta com Então, you, Aí você fala rápido. You were. Repete comigo. I'm. Very good. Junta os lábios. I'm. E agora, you were. E a gente tem o his, que é literalmente você fala rápido, his. She's. It's. E aqui vem de novo o que fica we're. E aqui fica o you are, que ficaria you were. E they are, their. Essas aqui são as maneiras da gente criar a afirmativa. E é legal aqui que a gente já vê que esse caso aqui, o verbo to be, ele é mais fácil do que parece. Porque para eu criar perguntas, eu só pego o verbo to be e inverto a ordem. Então, por exemplo, I am a teacher. Mas e se eu tiver batido a cabeça e não estou lembrado, eu pergunto, am I a teacher? Ou então eu bati a cabeça e não lembro onde eu estou. Lembra que a gente fala de estado físico, de localização? Então, am I in Brasília or not? Oh, então a gente usa dessa maneira. E a gente inverte para todos. Por exemplo, eu não sei onde é que você está, mas digamos que eu acho que você está em Minas. Are you in Minas? Então estou perguntando. Eu quero ver alguém e quero saber se essa pessoa está feliz. Is he or is she happy? Viram? Só inverti. Digamos que eu não saiba o que é isso aqui, que no caso é a minha capinha do microfone. Mas digamos que eu acho que é um fone. Então eu perguntaria, is it a phone? Is it a phone? Ok? Então é basicamente isso. A earphone or a headphone, basicamente isso. Se eu quero saber se nós estamos em aula, are we
in class, vou fazer a pergunta. Com you, pergunta para plural. Are you data engineers? E para plural, e para quando eu estou falando de outras pessoas, are they in America? Eles estão na América. Então eu só inverti. E a negativa? Mais fácil ainda. Para fazer a negativa, eu crio aqui, jogo not. Então a mesma pronúncia com not em todos. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Aqui, contraído. A gente já viu a contração e a gente só coloca not. I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Uma contração válida. Mas a contração mais... lembrando que o am com not não tem contração formal, né? A gente tem algumas informais. Mas basicamente isso. E aí temos o you com are, o are com not que fica aren't. Então todos que tem are not podem ser contraídos como aren't. Então you aren't, we aren't, you aren't, they aren't. E com o is, o is com not fica isn't. Então em vez de falar he is not or he's not, he isn't, she isn't, it isn't, ok? E basicamente estamos aqui. Mas teacher, você falou que ia ter coisa prática. Bom, a prática é vocês que vão fazer, ok? É importante que vocês tenham participação ativa. Então a gente já viu os 4 usos do verbo to be. A gente viu exemplos. A gente viu a pronúncia. A gente viu as formas afirmativas, negativas e interrogativas e questions. Então como é que a gente treina? Lembra que eu falei que só de você criar com cada uma das pessoas, cada um dos pronomes, a gente cria 160 frases? Então 160, 360, aí vai 460, Oh my gosh! 160 vezes 3. Então fica 480. É isso mesmo? Meu cérebro está me ajudando? Então olha só, você consegue criar 480 frases se você tiver aqui construindo dessas maneiras. Você vai pegar e criar 5 frases para cada pessoa, então nós temos 8 aqui. Então você criou 5 frases para I, 5 frases para you, 5 frases para he. Então aqui você já criou 40 frases. Você vai pegar essas 40 frases e colocá-las na negativa. Então você vai ter 40 frases na negativa e 40 frases na afirmativa. Então já são 80. E aí logo depois você vai criar mais 40 frases para fazer perguntas de yes or no, tá? Depois a gente vai aprender perguntas com WH. Mas perguntas simples de yes or no. Você é isso ou você não é? Você tá aqui ou você não tá aqui, né? Você tá aqui? Sim ou não? Então, você vai fazer essas perguntas. São 120 perguntas que você faz sobre identidade. Depois, mais 120 perguntas sobre profissão. Mais 120 perguntas sobre localização. Mais 120 perguntas sobre estado e condição da pessoa. Então, a gente tem 480 frases que você consegue criar. Detalhe é, teacher, não tem esse tempo. Faz metade. O importante é você fazer. Tenta fazer isso como exercício para essa atividade de hoje, tá? Teacher, não tenho certeza do que eu tô fazendo. Novamente, The Louis Method. Me segue lá, aproveita, já dá uma fortalecida e pode me perguntar lá. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo o pessoal, tá bom? Então pode ir lá, me procura, manda uma mensagem e a gente vai ver tudo isso. Então olha só o tanto de coisa que você viu. Isso aqui é o verbo to be no presente, tá? Tem muita gente que fica, ai meu Deus, quando que eu uso o verbo to be? Não, é isso aqui. Depois a gente vai ver alguns usos diferentes, a gente vai ver o passado, mas é isso aqui, tá? Então vocês não precisam se preocupar muito, ficar muito bitolado e tudo. Se vocês quiserem essas imagens aqui para ficar e salvar no livro de vocês, imprimir para ficar mais fácil, me manda mensagem lá no Instagram, The Louis Method, e aí vocês conseguem, eu envio para vocês, ok? Então é basicamente isso. Lembrando, é para isso aqui que serve o verb to be. Vou até finalizar com essa telinha aqui que ficou tão legal. Gostei pra caramba dessa tela. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. São 30 minutos de aula, mas é um resumo completo. Você não vai precisar fazer outra coisa depois que você estudar isso aqui. E eu espero que vocês tirem realmente um grande proveito. Ok? So, see you guys in the next class. Se tiverem qualquer dúvidas, podem perguntar aí. E por favor, compartilhem o vídeo, manda para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para que o máximo de pessoas também tenham acesso a essa informação. Isso aqui é realmente algo que eu parei para preparar para vocês, para que durante as férias vocês tenham um boom no inglês de vocês. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, que a ideia é que esse ano todo a gente tenha dicas práticas assim, aulas completinhas para vocês. Ok? So, see you guys in the next class.